tem poucos exemplos em medicina de uma doença que tenha tido tantos avanços como no caso da fibrose cística. A gente tem, assim, testemunhado uma mudança na história natural da doença, que é uma mudança radical, que envolve qualidade de vida, todos os dados que a gente normalmente monitora dos pacientes com função pulmonar, imagem, uma mudança muito radical à medida que a gente está tendo a introdução dessas novas tecnologias. Eu vou falar um pouco da experiência que a gente tem tido na PUC. Por fim, eu queria trazer também um estudo que a gente participou junto com a Vertex, que é um estudo que traz dados muito promissores em relação a essa mudança que a gente vem presenciando, né? Bom, aqui são os meus conflitos de interesse. Tenho, né, relação com a Vertex e outras empresas, mas essa é uma apresentação que eu fiz, né? Tive total autonomia para decidir em relação aos slides. Bom, eu queria iniciar falando um pouco de uma temática que eu acho que é importante de colocar, que é em relação à variabilidade da doença, né? Existe uma ideia de que, como a fibrose cística é uma doença monogênica, ela tem um cenário que é totalmente previsível. Isso não é verdade. A doença tem uma variabilidade muito grande. A gente conhece um pouco dos motivos dessa variabilidade, mas não tudo, né? A gente conhece a variabilidade que acontece pelas diferentes variantes no gene CFTR, mas a gente tem uma variabilidade grande também dentro daqueles pacientes que têm mutações idênticas. Então, existem vários motivos para isso, né? São outros genes que acabam modificando a expressão das mutações do CFTR, fatores ambientais. Então, é uma doença que tem muitos fatores que influenciam o que vai acontecer. E uma coisa que a gente tem visto muito é que essa variabilidade da doença também acontece em relação à resposta aos tratamentos. E isso tem sido trazido em diferentes publicações, né? Esse é um estudo que mostra justamente isso, variabilidade dentro dos pacientes que recebiam Lumacaftor e Ivacaftor, né, o Orkambi. É interessante a gente ter consciência disso. Eu vou dar um exemplo claro em relação a essa mudança. Aqui eu queria trazer um exemplo, né? A gente tem lá na PUC hoje 4 pacientes usando moduladores, todos ainda com Calideco, Orkambi ou Sindeco, né? O primeiro paciente vai começar com Trikafta, que ganhou recentemente. Mas esse é um caso muito ilustrativo. O paciente tem já 17 anos, teve o diagnóstico um pouco mais tarde, aos 8, né? Não teve complicações período neonatal, tinha manifestações principalmente intestinais, diarreia ou esteatorreia, baqueteamento digital. Logo que chegou para a gente foi feito diagnóstico e a genotipagem homozigoto para delta F508. Esse paciente seguiu o acompanhamento com o que a gente faz, né? Cultura, monitorização da função pulmonar, controle por imagem. Ele tinha colonização por Staphylo aureus, teve algumas colonizações intermitentes por Pseudomonas, mas todas as vezes foi erradicado, não evoluiu com colonização crônica por Pseudomonas. E ele, apesar de ter tido o diagnóstico um pouco mais tarde, tinha uma função pulmonar completamente normal, né? Um perfil muito bom, 119, 107, 115, e ele vinha vindo muito bem. Recentemente, né, aproximadamente uns 2 anos atrás, um pouco mais, ele começou a ter perda de função pulmonar. Teve uma perda aqui que a gente identificou durante uma exacerbação, uma perda bem relevante, né, 79, fez o tratamento da exacerbação e recuperou a função pulmonar, subiu para 97, mas a gente vê que não subiu para o mesmo nível que ele tinha, chegou a ter 115, né? E aí não estava mais passando de 100. A gente foi reavaliar as imagens, ele tinha uma tomo muito boa, né, de alguns anos atrás, e também estava tendo progressão do ponto de vista morfológico, que a gente chama, né? A imagem da tomo estava piorando, né? Aqui a gente usa muito esse score, que a gente chama o score de Brody,
é um score que vai de 0 a 100, né? 77 é um score alto, já tem várias alterações na tomografia. A gente considera depois de acima de 50, já é um score com uma alteração relevante. Algumas dessas alterações são reversíveis, o score pode cair, mas a gente considerou, com as alterações da função pulmonar, com as alterações na imagem, e considerando também tudo que o paciente já vinha fazendo, né? Usava enzimas, físio, tinha boa aderência, alfa-dornase, azitromicina com um prazo mais longo, que ele seria um bom candidato para ter um benefício relevante com o modulador. No caso, ele já tinha mutação e faixa etária para usar o Sindeco, e a gente decidiu, então, naquele momento, iniciar com o Sindeco, que é o Tezacaftor e Ivacaftor, né? A gente fez todo o processo, né? A gente não tinha ainda a aprovação do Trikafta pela Anvisa em 2020. Mas o que aconteceu? E aí que eu queria mostrar em relação a esse caso, a gente sempre que usa uma terapia nova, como qualquer um dos moduladores, eu acho que é uma obrigação a gente monitorizar o que acontece em relação ao número de exacerbações, função pulmonar, imagem. E aí a gente teve uma resposta muito interessante, né? Tu vê que poucos, aqui já tinha um ano e pouco de uso, mas o VFUM dele subiu em 15%. Tá? Ele, quando conseguiu mesmo a medicação, ele estava com 72, passou para 87 e ficou, e hoje mantém sempre aí entre 80 e 90. E o score tomográfico também, aí ao contrário, né? O score tomográfico, quanto menor, melhor, menos alterações. Então caiu um pouco, mas o VFUM aumentou muito. E o que eu queria chamar a atenção, né? A gente vê nos estudos, quando a gente fala de Orkambi e Sindeco, normalmente se fala, o Orkambi e Sindeco aumentam 3%, o VFUM 4%. E é realmente o que acontece, em média, né? Mas existe uma variabilidade de um caso para o outro. Então, é muito importante a gente pensar nessa variabilidade individual, e isso serve para tudo, em relação à indicação, em relação ao monitoramento da doença. Bom, o que eu queria deixar de mensagens usando esse caso como exemplo, né? A gente precisa monitorizar o início da doença pulmonar, tá? E o início da doença pulmonar pode ser muito precoce, pode ser mais tardio. É muito frequente que aconteça uma piora entre o período da idade escolar e adolescente, né? Também é muito frequente que a função pulmonar seja insuficiente ou tardio para a detecção dessa progressão da doença, né? A tomografia ou outros testes podem ser mais precoces, mais sensíveis para detectar o início precoce da doença pulmonar. Então, eu marquei aqui nessa imagem que a gente precisa ficar muito atento. A gente tem usado muito a tomografia para a detecção dessas alterações, que às vezes podem aparecer na tomo e nem sempre aparecem no segmento com o VFUM exclusivamente, né? Ou com a espirometria exclusivamente. E a gente precisa detectar isso justamente para a gente evitar a perda mais acentuada da função pulmonar, que normalmente acontece na adolescência, em média, com uma variabilidade que é muito grande, de um caso para o outro, mas a gente precisa estar muito atento. Então, o que surgem de questões que são relevantes, né? Qual o melhor momento para iniciar o tratamento? Quais os melhores marcadores? Isso aqui gera uma discussão muito grande, né? Tem múltiplas possibilidades para monitorização da doença pulmonar. Como fazer o segmento após o início do tratamento com moduladores? Já falei um pouco sobre isso, né? Os centros acabam usando diferentes estratégias, né? Dependendo do que tem disponível. A gente tem usado a função pulmonar associada à imagem da tomografia. Acho que é uma boa estratégia. Tem outros centros que têm outras estratégias que também podem ser adequadas. Mas eu queria entrar nessa quarta pergunta sobre o impacto dos moduladores no longo prazo. E aí tem um estudo que eu queria mostrar, que é um estudo que a gente
fez junto com a Vertex Internacional, sobre a estimativa de sobrevida ou expectativa de vida de pacientes com fibrose cística heterozigotos para delta F508 que recebem ou receberão a combinação tripla do Trikafta. O que a gente sabe, né? O Trikafta foi aprovado no início desse ano, aqui no Brasil, para maiores de 6 anos, que tenham pelo menos uma mutação delta F508. Os dados de ensaios clínicos são muito impactantes, mas eles trazem dados que são de curto ou médio prazo, né? O ensaio clínico, em geral, dura ali 6 meses, 2 anos. Então, a gente acompanha a função pulmonar, o número de exacerbações. É impossível, nesse período de tempo, tu já ter dados de, por exemplo, expectativa de vida. Então, não existem ainda estudos de vida real de longo prazo sobre o impacto da terapia tripla, né, o Trikafta. Mas existem modelos estatísticos de simulação em que se pode, então, a partir desses modelos, predizer os desfechos de longo prazo de expectativa de vida dos pacientes com fibrose cística a partir dos dados clínicos, e aí também estimar essa expectativa de vida com e sem a intervenção. É isso que a gente vai mostrar aqui. Então, qual foi o objetivo desse estudo? Estimar a sobrevida dos pacientes com fibrose cística com mais de 6 anos, com genótipo delta F heterozigoto, no Brasil, a partir dos dados publicados no Registro Brasileiro de Fibrose Cística, e utilizando também os dados dos ensaios clínicos do Trikafta. Como que se faz isso? Tem um estudo já relativamente antigo até, é um estudo publicado em 2001, é um estudo epidemiológico muito grande, em que eles analisam quais os dados clínicos que podem predizer a expectativa de vida. Então, é uma coorte muito grande em que eles conseguiram identificar esses 9 fatores, né? Idade, sexo, percentual do VFUM, peso para a idade, colonização, suficiência ou insuficiência pancreática, diabetes, número anual de exacerbações. Então, a gente colocando todos esses dados, a gente tem como predizer a média de expectativa de vida para os pacientes individualmente. O que acontece? A partir dos dados dos ensaios clínicos, a gente também tem como saber qual o aumento de função pulmonar, o aumento de peso e a redução do número de exacerbações. Então, o que foi feito? A gente coloca os dados dos pacientes do Registro Brasileiro de Fibrose Cística, incluindo função pulmonar, idade, todos os dados que eu mostrei, e aí, a partir disso, a gente pode estimar a expectativa de vida para aquela amostra inserida no sistema. Considerando os dados do ensaio clínico, a gente muda sabendo quanto o paciente vai ganhar, em média, de função pulmonar, peso e redução das exacerbações. E aí, com essa mudança, a gente tem como estimar o ganho de sobrevida médio dos pacientes. Então, aqui eu queria apresentar os resultados, né? A Vertex já fez um outro estudo usando só os dados dos pacientes inseridos nos ensaios clínicos, já publicou isso no ano passado, mas agora a gente fez esse estudo em colaboração, utilizando os dados do Registro Brasileiro de Fibrose Cística, junto com os dados dos ensaios clínicos. Então, nessa coorte simulada, a média de idade inicial era de 20 anos, e o percentual do previsto do VFUM, né, da função pulmonar, era 71%. E o tratamento com a combinação tripla aumentou a expectativa de vida em 35 anos, né? Ou seja, a média foi de 32, né, que seria dos 20, sem tratamento, a média seria 32, né? Uma coorte simulada, né? Começa com 20, se não tivesse tratamento com Trikafta,
a média iria até 32. Com a terapia tripla, ele vai para 67 anos. Então, a gente vê aqui a expectativa de vida, a curva de expectativa de vida, né, ou de sobrevida, dos pacientes da população brasileira, como seria, né, da fibrose cística sem o tratamento, e aqui essa mudança aqui é que é uma mudança muito grande. Também é possível fazer uma análise considerando a idade de início do tratamento, né? E quanto mais precoce, maior o ganho em termos de expectativa de vida, né? Chegando a 72 anos a expectativa de vida. Claro que aqui, em geral, não é só o fator idade, né? Você está pegando pacientes, né? Colocando no sistema pacientes com menos marcadores de progressão da doença. Então, quanto mais cedo em relação à progressão da doença, melhor o prognóstico. Então, concluindo aqui, gente, essa é a conclusão principal do estudo, né? A estimativa, projeção, né, feita por essa análise de sobrevida mostra que o tratamento com terapia tripla, em comparação ao tratamento convencional, né, sem a terapia tripla, né, deve aumentar a sobrevida ou a expectativa de vida dos pacientes brasileiros com mais de 6 anos, heterozigotos para Delta F508, em mais de 3 décadas. Então, é um avanço realmente gigantesco, né? A gente está, assim, com uma expectativa enorme para ver esse avanço na prática, né? A gente teve esse ano ainda a aprovação do Trikafta, mas a gente sabe que a gente tem muitas barreiras ainda, né? Mas certamente a gente vai ter oportunidade de ver essa grande mudança com o uso das novas tecnologias, em especial com a terapia tripla, que é a terapia com maior impacto em relação a ganho de VFUM, redução no número de exacerbações, ganho de peso e, possivelmente, em relação ao aumento da expectativa de vida, que é o que a gente quer ver nos nossos pacientes.